Oi, alunos, tudo bem? Chegamos na quarta semana, provavelmente a nossa última, certo? E hoje, para essa semana, eu peço que vocês leiam a apostila da quarta semana, todo o material que fala sobre os processos de eletrização. Então, assista aos vídeos que eu recomendei, que são vídeos simples, diretos e que vão nortear vocês a fazer os estudos sobre os processos de eletrização, tá? Bom, então na quarta semana nós temos aqui a questão número 14, então todas as outras questões elas já foram gravadas vídeo da resolução, então assistam todas as outras aulas, a primeira, segunda e terceira semana, e hoje vamos responder as duas questões da quarta semana, tá? Bom, então a questão 14 pergunta o seguinte: a respeito dos processos de eletrização, marque a alternativa incorreta. Então, vamos atrás daquela alternativa que ela está errada, tá? Bom, na A, após a eletrização por contato, os corpos terão cargas elétricas de mesmo sinal? Essa questão, ela é verdadeira. Vou voltar aqui na eletrização por contato. Então, aqui, ó, na eletrização por contato, no início você tem um corpo neutro e o outro eletrizado, tá? No caso, o meu corpo B aqui, ele está eletrizado com carga negativa. Depois do contato, então, vão encostar uma esfera na outra e o excesso de elétrons, por repulsão da esfera B, vai migrar para a esfera A. Então, os elétrons, por repulsão da esfera B, vai ir para a esfera A. E no final, tá, depois do contato, as duas esferas, os dois corpos vão ficar eletrizados com cargas de mesmo sinal. Então, a alternativa é verdadeira. Então, após a eletrização por contato, os corpos terão cargas de mesmo sinal. Sim, essa é verdadeira. A B. Na eletrização por indução, o corpo que inicia o processo já eletrizado é denominado indutor? Verdadeira. Na eletrização por indução, nós temos aqui, ó, essa situação. O corpo que está neutro, ele é chamado de induzido. Ele não tem carga elétrica, nem positiva e negativa. Já o indutor, ele tem carga elétrica, tá? E essa carga elétrica tanto pode ser positiva, como eu posso pegar um indutor que tenha carga negativa. Então, nessa alternativa, então aqui na B, por indução, o corpo que inicia o processo já eletrizado é denominado indutor? Sim. O indutor ele pode iniciar o processo positivo ou negativo. C. Ao atritar duas canetas compostas por polietileno, ambas ficam eletrizadas negativamente? Essa é falsa, tá? Então a questão C é a alternativa falsa. Por quê? Na eletrização por atrito, quando a gente esfrega dois materiais do mesmo material, eles não sofrem eletrização. Você só consegue fazer que os corpos adquiram cargas elétricas opostas se for de material diferente, tá? Então, eu não posso pegar duas canetas de mesmo material, não posso pegar dois copos, não posso pegar dois canudos. Então, via de regra, para a eletrização por atrito, os materiais têm que ser de material diferente. Ainda bem, né? Imagina vocês aí, você pega uma mão e pega outra mão, atrito, esfrega uma na outra. Teoricamente, era para uma ficar negativa, a outra positiva. E a gente iria sentir uma atração como se fosse um ímã. Só que não acontece. Por quê? Porque para sofrer eletrização por atrito, os materiais têm que ser de materiais diferentes, tá? Os corpos têm que ser de material diferente. Então, a C é falsa. A D. A série triboelétrica é aplicada à eletrização por atrito? Deixa eu ir aqui na eletrização por atrito. Aqui. Então, o que nós temos na eletrização por atrito? Eletrização por atrito é quando você esfrega dois materiais diferentes, tá? Então, nos dois casos, tanto a lã, aqui no caso, como o vidro, eles estão neutros, então os corpos estão neutros. E no fim, depois do atrito, depois que você esfrega um material no outro, um fica com carga positiva e o outro fica com carga negativa. Como que eu vou saber isso? Tá? Então, você não precisa ter um material que mede carga elétrica. Você precisa apenas ter em mão uma tabela chamada série triboelétrica, que é essa tabela aqui. Então, nessa tabela, tem um monte aí pela internet, você consegue ver
quais são os materiais que quando você atrita com o outro, quando você esfrega no outro, qual que é a carga que ele adquire depois do atrito, tá? Bom, então essa daqui, se a gente observar, ó, a flechinha para cima aponta que quanto mais para cima aqui, os materiais ficam positivos, tá? E essa flechinha aqui para baixo significa que os materiais mais aqui embaixo ficam negativos. Às vezes você encontra apenas uma tabela que só tem uma flechinha assim, com um sinalzinho de mais aqui, tá? Ou um sinalzinho de menos. Então ele sempre vai indicar quem que fica positivo ou negativo através das flechas, das representações das cargas aqui do lado. E se a gente for olhar o material, você consegue observar, tá? Vamos pegar dois exemplos. Eu vou pegar aqui o cabelo humano está aqui, tá? E eu vou esfregar o cabelo humano no isopor. Muito simples, né? Peguei o isopor, passei no meu cabelo. Quem que fica positivo e quem fica negativo? Se eu estou mais acima da tabela, como indica a flechinha, ó, mais em cima, eu sou positivo. Então, o cabelo humano ele vai ficar com carga positiva. E mais embaixo, que no caso é o isopor, vai ficar negativo. Então, o isopor vai ficar com carga negativa. Pronto, gente. Então, agora você sabe. Se você esfregar isopor no teu cabelo, você sabe que o seu cabelo fica positivo e o isopor fica negativo. Então, essa tabela triboelétrica é para nos orientar quando a gente atrita um material com o outro, quem que fica positivo e quem que fica negativo. Então, a alternativa certa, essa alternativa, então, AD, ela é verdadeira porque a série triboelétrica é aplicada à eletrização por atrito, quando a gente esfrega um material no outro, tá? E na letra E, após a eletrização por indução, o corpo induzido apresenta carga elétrica de sinal oposta à carga do indutor. Então, lá na indução, eu quero saber se no fim o indutor apresenta carga elétrica diferente do induzido. Então, vamos aqui. Eu vou pegar só o finalzinho aqui, tá? Bom, então aqui eu tenho uma situação final. Vou pegar esse exemplo aqui de cima, esse daqui, ó. Tá? Então, o que eu tinha? A esfera B estava neutra e a esfera A estava positiva. Depois de todo o processo, tá? O que aconteceu? O que aconteceu com o indutor e com o induzido? Bem aqui no finalzinho, ó. O que aconteceu depois de todo o processo? Opa, nesse aqui não, desculpa, esse aqui de cima. Na verdade, esse aqui do cantinho, que eu preparei um slide e não estou falando corretamente. Bom, então voltando aqui. Na eletrização por indução, a gente tem o induzido, eu chamo de induzido corpo neutro, e o indutor é o que está carregado, no caso aqui positivo, tá? Então, no final, olha que interessante aqui, depois da eletrização, o que aconteceu? Eles ficaram com cargas opostas. Se a gente observar, o indutor fica com carga positiva, é a mesma situação aqui, ó, inicial, é a mesma situação final, então o indutor não altera a carga. E o induzido, que era neutro, ele vai ficar com carga oposta ao do indutor. Então, aqui, no caso, a esfera B, ele ficou com carga negativa, tá? Então, o B era neutro no começo da eletrização e no fim ele ficou com carga negativa oposta ao carga do indutor, certo? Então, aquela questão, ela é verdadeira. Então, a única falsa que nós temos aqui é a alternativa C, ok? Bom, na 15 fala o seguinte, marca a alternativa que melhor representa os processos pelos quais um corpo qualquer pode ser eletrizado. Então, nós temos três tipos de eletrização, tá? Eletrização na letra A. Eletrização por atrito? Sim, é uma eletrização. Por contato? Sim, é um processo de eletrização. E o aterramento? Gente, o aterramento, ele não é um processo de eletrização, tá? O aterramento, que é o que a gente chama de fio terra, né, que é o aterramento dos materiais metálicos, ele é um processo onde você tem o fluxo de cargas elétricas, ou seja, assim, para que serve o fio terra? O fio terra, gente, ele serve para descarregar os materiais carregados, tá? Então, se você tem algum material, algum corpo, algum aparelho eletrônico que esteja carregado, você vai usar o aterramento para fazer com que aquele corpo fique
eletricamente neutro, tá? Como que isso acontece? Então a gente sabe, tá, que os elétrons, eles procuram os corpos maiores, então dentre eles a Terra é o melhor lugar para se fazer um aterramento pelo tamanho que nós temos do planeta, tá? Pelo tamanho do corpo do planeta Terra. E o que que acontece? De um jeito simples, eu trouxe essas duas esferas aqui, ó, eu vou chamar de esfera 1 e esfera 2, vamos analisar a esfera 1, tá? A esfera 1 está positiva. Como ela quer ficar neutra, quando você aterra ela com a Terra, então isso daqui, esse símbolo aqui é o símbolo de aterramento, significa que esse corpo está aterrado à Terra. O que que acontece? As cargas negativas vão atrás das cargas positivas, por atração. Então as cargas negativas vão subir para as cargas positivas até que esse corpo fica neutro, que é a mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons, ou seja, mesma quantidade de cargas positivas e mesma quantidade de cargas negativas. É para isso que serve o aterramento, tá? O fio terra é para deixar o corpo eletricamente neutro. E na questão número 2, no exemplo aqui número 2, a gente tem um corpo carregado negativamente. A gente sabe que os positivos não saem do corpo, então esses negativos por repulsão, eles vão descer para a Terra. Então todos esses daqui, ó, tá? Eles vão descer por esse fio condutor e ser transferido para a Terra. A Terra não fica eletrizada, não, gente, porque a Terra é muito grande, tem 1 milhão de átomos, de prótons e de elétrons, tá? Então, na nossa casa, aqui um exemplozinho, tá? Isso aqui é um aterramento que se faz de chuveiro, que é aquele fiozinho verde que a gente sempre corta, né? Nunca aterra. Então, esse aterramento aqui é de um padrão, então a gente aterra, pega um fio metálico, né? E a gente pega um metal e afunda ele tem aproximadamente, enterra ele, na verdade. Ele tem aproximadamente aí de 50 a 1 metro. E ele serve para proteger os aparelhos eletrônicos, para proteger a fiação de uma casa, para proteger todo o sistema elétrico quando você tem alguma variação de carga elétrica, de energia elétrica, tá? Então não é aterramento, essa não é a correta. A B, ele quer saber, por indução? Sim. Tem um processo chamado indução, aterramento não, porque eu terminei de falar. E eletroscópio, gente, eletroscópio é esse materialzinho aqui, ó, que também não é um jeito de você eletrizar um corpo. O eletroscópio, ele tem umas folhas aqui embaixo e você eletriza esse canudinho, esse bastão aqui, vai ficar positivo, sem encostar. Quando você aproxima daqui da parte de cima, os elétrons por atração, eles vão ser atraídos pelos prótons do meu bastão aqui. Aqui embaixo vai ficar só cargas positivas por repulsão, né? Porque o mais do bastão faz repulsão com as cargas positivas que estão aqui no meu eletroscópio. Daí essas folhinhas aqui, elas vão abrir por repulsão. Então o eletroscópio é para a gente observar as cargas, se aquele corpo está eletrizado ou não, tá? A C, atrito, sim, é um processo de eletrização, contato também e indução também. Então achamos a alternativa correta, tá? As outras não é, contato mas aquecimento não é processo de eletrização, indução é. Aquecimento não é processo, na E, aterramento também não é processo, carregamento também não, ok? Então a alternativa correta, a C. Galera, então é o seguinte, encerramos por aqui. Não esqueçam de fazer as atividades complementares, tá? Que é como se proteger dos raios, os mitos sobre os raios, como funciona o para-raio. Dentro do nosso conteúdo, essa é a parte mais importante e eu espero que vocês façam as atividades complementares, que parcialmente equivale mais ou menos aí a uns 40% da nota de vocês. Então é essa parte muito importante. Assistam os vídeos que eu recomendar para vocês entenderem mais desse conteúdo que eu falei aqui. Eu não expliquei, tá? Só respondi as questões. Então é isso. Qualquer dúvida, estou disponível no horário de aula. E se cuidem e fica com Deus.